Olá, bem-vindos aos Finais de Tarde em Sintonia, bem-vindos também ao regresso do programa Espaço Empresa, uma parceria entre a Rádio Sintonia e a Associação Empresarial da Feira, que todas as terças-feiras, depois das 6 da tarde, traz temas ligados às empresas e à economia do concelho e da região para os debater aqui nos estúdios. O tema que nos traz cá hoje é a digitalização de processos nas empresas, o marketing digital, o e-commerce e também a profissionalização das redes sociais. É uma temática que vamos debater com dois convidados, Alferes Pereira, Presidente da Associação Empresarial da Feira. Alferes, bem-vindo aos estúdios da Sintonia. Boas, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite. Esta semana trazemos um tema que, nem que não se queira, está sempre, já está nas nossas rotinas e mesmo para aqueles mais céticos não há forma nenhuma de o contornar. É a questão da digitalização de todos os processos nas empresas, seja na área comercial, seja na área financeira, contabilística, seja na área até laboral, de processos internos, seja na área com os organismos do Estado, a Segurança Social, as finanças, seja com a banca, enfim, até internamente muitas empresas já não têm o papel, já têm as comunicações de forma natural, com informática a mandar, como é óbvio, e não há que ter medo destes processos, porque costuma-se dizer que estas coisas levam sempre à perda de trabalho, de postos de trabalho. É natural, caia sempre algum posto de trabalho, mas ganha-se rentabilidade e ganha-se funcionários para outras tarefas e para outras labutas bem mais estimulantes Sim. do que aquelas que têm tido até aqui. Portanto, é uma área que nós resolvemos trazer aqui a Verai, através daqui do Ângelo Pinho, para explicar um pouco também isto, porque eles trabalham também na formação, mas hoje estamos um bocadinho mais virados para esta área, que é uma área de facto que algumas empresas têm alguma dificuldade, muitas vezes até da entidade patronal, curiosamente, não tanto dos colaboradores. Nem tanto dos colaboradores, mas a entidade patronal que ainda continua com o papelzinho na mão e tal, e pronto, e isto de facto faz sentido falarmos um bocadinho sobre isto, claro, para de alguma forma abrirmos horizontes a quem tem que evoluir. Sim, vamos também abrir as apresentações. Ângelo Pinho, da Verai, obrigada também pela presença aqui nos estúdios, é sempre um prazer também recebê-lo aqui na Rádio Sintonia. Obrigado eu pelo convite, é sempre um gosto estar aqui e poder falar, partilhar um bocadinho de experiência que temos no terreno e Sim, daquilo que nos vai acontecendo e que também aquilo que tentamos fazer acontecer, não é? Claro, claro. O Alferes até já fez aqui uma nota introdutória em que fala que existe também alguma resistência quando falamos em transição digital, quando falamos em digitalização. Ainda sente essa resistência ou cada vez menos? Sim, existe. Eu diria que este chavão que se criou da transformação digital, transição digital, separa aqui dois grandes mundos, não é? Se bem, na minha perspectiva, as médias e grandes empresas aderiram e perceberam logo por onde é que isto passaria, as microempresas e as pequenas empresas têm mais dificuldade, não é? Também existe essa crença de que estamos a falar de grandes investimentos ou de processos com custos muito elevados. É preciso know-how também, não é? Para fazer isto. A verdade é que os custos tecnológicos também têm vindo a descer, na minha perspectiva, face ao retorno que eles proporcionam, e as microempresas também veem isto como coisas para empresas grandes, não é? Então, criamos aqui essa tal resistência que eu digo, principalmente nas micros e pequenas empresas. Eu acho que há muito mais resistência que nas médias e grandes empresas. As médias e grandes já perceberam que é esse o caminho. Não é? Sim, vamos falar das vantagens e dos benefícios também, o que é que pode trazer para uma empresa esta transformação digital. Mas antes disso, e também aproveitando que está aqui a representar a Verai, penso que nasceu em 2011 esta empresa, falar um bocadinho sobre como é que surge e com que propósito inicialmente. Sei que depois vocês vão abrangendo ou vão abrindo a vossa área de atuação consoante também as necessidades do território. Sim, a Verai surge de um grupo de consultores já muito experientes que no terreno foram criados uma empresa para dar, por assim dizer, cobrir algumas necessidades desde a parte da consultoria, principalmente e na área da formação, que depois foi ganhando corpo e portanto, até houve algumas modificações em termos da estrutura societária, da parte dos sócios, não é? Da estrutura societária. Aqui. Não, estamos aqui a falhar a coisa, mas pronto, é assim, a estrutura da sociedade foi alterando e agora, pronto, sou eu
claramente maioritário. Eu tenho 95% da empresa, estou totalmente com a empresa, mas numa fase inicial já havia esta visão de que hoje em dia parte da consultoria em várias áreas, e a Berai tem essa abrangência de poder ir desde a consultoria, de onde levantamos e diagnosticamos áreas de melhoria, depois temos a formação, de onde de facto tentamos cobrir exatamente essas oportunidades de melhoria, e depois a parte do digital, onde desmaterializamos, implementamos essas soluções, e na parte também do TI, porque tudo isto é TI, de tecnologias de informação, onde entra todo o hardware e todo o processo de software necessário para isto. Portanto, é daí que surge estas áreas todas, porque elas acabam por estar muito ligadas. Não é? E muito complementadas. Curiosamente, hoje, com os fundos comunitários, temos clientes que começamos desde um processo de consultoria que pode dar origem a uma candidatura a fundos comunitários, que depois se transforma, se implementa através de programas de formação, com programas de apoio à internacionalização, por exemplo, via e-commerce, ou através da desmaterialização de processos, com implementações de software, com lojas online, com gestão de redes sociais. Portanto, o mundo acaba por estar muito interligado de volta deste conceito. Já agora, como é que avalia o percurso da empresa desde 2011 até 2025? A Berai, como qualquer empresa, começou pequena. Hoje temos alguma dimensão, também temos a vantagem de termos muitos anos no mercado, okay? Temos outros projetos também associados. A Berai também faz parte de um grupo onde temos outras empresas. Aqui, em concreto, falamos de uma empresa que começou pequena, ou já tivemos mais gente, agora estamos um bocadinho menos. Porquê? Porque a Berai tem muito a ver com os quadros comunitários, e então também oscilamos. Sim, vai haver aqui uma flutuação, não é? Vamos tendo alguma flutuação, mas sim, temos um crescimento significativo, e projetamos até nos próximos 2 anos um crescimento bastante significativo. Muito bem, acabou por se adiantar essa questão, que eu ia perguntar também o que é que o futuro reserva, antes de irmos ao tema que nos traz cá. É crescimento. Acredito muito que os próximos 2 anos têm que ser, porque os últimos 2 não foram. Claramente, esta questão política também não nos ajuda com... E estamos a falar de política não apenas nacional, mas o contexto internacional também abala, não é? Muito mais do que nacional, diria eu, não é? Porque somos uma gota no oceano, portanto dependemos muito mais das questões europeias e internacionais, nomeadamente dos Estados Unidos, guerras, Putins. No mesmo momento. Questões internacionais, as questões nacionais, o fim de ciclo do 2020, início do 2030 atrasado, PRR atrasado, essa transição tudo ali ao mesmo tempo, e estas empresas foi uma desgraça. Isto é o caldo para uma tempestade perfeita? Na nossa área, sim. Andamos muito tempo a semear, agora vamos esperar. Sim, mas esperar que os próximos 2 anos sejam de um crescimento sustentado também, de recuperação também de algum terreno. Alferes, olhando aqui para este tema que nos traz cá, a digitalização das empresas, sabemos que é também uma preocupação da Associação Empresarial da Feira. Do ponto de vista mais prático e concreto, de que forma é que a Associação tem vindo a expressar esta preocupação e a promover iniciativas que também levem as empresas a desencadear ou a acelerar ou a apostar mais neste tipo de processos de digitalização? Desde já com a formação, né? Nós temos no âmbito do quadro de Portugal 2030, temos projetos de formação gratuita para as empresas, portanto não é completamente gratuita, mas nós assumimos essa forma gratuita, a AF, e essas empresas, nossas associadas, têm essa formação, como eu disse, gratuita, para a área da digitalização e tudo o que gravita à volta dela. É algo que nos preocupa muito e que nós achamos que nunca é demais essa formação, nunca é demais apostar nas empresas e levá-las, não diria obrigá-las, porque não é o termo, mas no fundo incentivá-las de uma forma mais firme a apostarem na digitalização e tudo que gravita à volta disso, porque é extremamente importante. A AEF, como eu disse, tem esse projeto do 2030, da formação modular e enfim, de outros projetos que vai tendo por aí. Também estamos agora a apostar mais uma área ou duas em que, em termos também de projetos comunitários, podem ser importantes, ainda não temos nada em concreto, portanto, mais para a frente falaremos disso também.
E depois, em todas as nossas atividades, no dia-a-dia, procuramos também nós dar o exemplo, não é? E de alguma forma puxar as empresas. Nós temos um acordo para ser fechado dentro de dias com o If and Pay, por exemplo, por questões de pagamentos e tudo, que é uma área que nós temos sempre ali algumas dificuldades, que é preciso alguém consultar o extrato para depois mostrar a outro e depois manda não sei o quê. E assim vamos ter ali métodos de trabalho organizados. Nós estamos à espera de 1 ou 2 BIs de colegas de direção para avançarmos com isso. E portanto, nós também, de alguma forma, tentamos demonstrar e mostrar, se quisermos, aos nossos associados e não só, a importância desse trabalho. Que é de facto, é muito relevante para uma empresa porque na fase inicial pode significar algum investimento na formação e até em material, portanto, isso pode significar isso, mas a médio prazo, para não dizer já a curto prazo, é uma poupança enorme de valores. E as empresas, por vezes, não entendem isso. Entendem que isto é só para gastar dinheiro, para comprar material novo e para que do outro lado esteja alguém que não tenha trabalho nenhum a receber as coisas. Não é ter trabalho nenhum, é simplificar processos, como é óbvio, que são desgastantes e que fazem demorar mais tempo a resolver as coisas, a realizar os seus próprios trabalhos complementares à empresa. Portanto, a AEF, nessa matéria, é uma aposta clara e achamos que, e sendo mais objetivo, o marketing é importantíssimo. Já tivemos aqui há uns tempos aqui a Marta Neri a falar isso. Um dia deste vou chamá-la cá outra vez para ela dar aí mais uma liçãozinha aos nossos ouvintes, porque é importante sempre ouvir alguém que está a falar sem a pressão de ser cliente ou deixar de ser cliente, portanto, fala abertamente sobre a questão. E também outras áreas que são importantes, como o e-commerce, que hoje em dia cada vez mais é uma realidade, que já não é, para muitos setores, já não é novidade nenhuma, já é uma coisa perfeitamente banal e que já se está a pensar noutra coisa à frente, enfim, isso já é dado a pedra quase, não é, para alguns setores. Noutros ainda estão a fazer esse caminho, os setores também são diferentes uns dos outros, naturalmente, e as redes sociais, há pouco tempo falei aqui nisto, a maneira de tratar de forma profissional as redes sociais das empresas. Uma rede social de uma empresa não é igual a uma rede social pessoal, a maneira como se publica, os timings para publicação, as próprias gravações têm que ser de maneira diferente, tem que ser uma lógica mais profissional e mais cuidada e mais objetiva, porque não adianta muito fazer muitas publicações se depois ninguém as vê porque não têm a qualidade, ou porque não são objetivas, não se focam naquilo que interessa, ou porque são a horas impróprias, ou porque o formato não é o ideal, não é? Não é o ideal, tudo é pensado ao pormenor, não é? Faz todo sentido, e algumas pessoas ainda se espantam isso. Muitas vezes não temos estratégia. Isso é outra questão. Isso é outra questão às também. Às vezes podes pôr as coisas às avessas e... Não, mas a própria linguagem com que se comunica também aqui é claro. fundamental, e ter uma estratégia já traçada, não é? Porque uma empresa tradicionalista, digamos assim, não pode ter uma campanha alternativa, não é? Tem que ter uma campanha de acordo com a sua história, digamos assim. Já se for uma empresa moderna no sentido mais diferenciada, no sentido diferente, com uma alta mais maluca à frente, permita uma expressão, já pode apostar numa lógica um pouco diferente das tais coisas de pernas para o ar, como há bocadinho estávamos a falar. É importante isto, porque isto é o futuro, portanto não vale a pena estarmos aqui. Eu diria que é o presente, já, e é importante as empresas pensarem nisso, porque estão a perder essa caminhoneta. Mais do que isso, passo já ao Ângelo, mais do que isso, continua a haver apoios europeus, comunitários, para esta evolução, que, entretanto, dentro de algum tempo deixarão de existir. Sim. E depois terão quem que pagar... Quem perder o comboio, depois será mais difícil fazer esta transição. E quem quiser apanhar o comboio terá que pagar isto bem pago, porque a formação, no futuro, em princípio, a maior parte dela será paga. E, portanto, é uma oportunidade boa nesta altura para aproveitarem o comboio. Sim, eu diria, dos pontos que tocaste agora, há 2 ou 3 que eu penso que seria interessante retomar, que é, nós quando falaste da transição digital e da desmaterialização de processos, aquilo que se desmaterializa numa empresa são os processos que não acrescem valor, não é? Ou seja, o trabalho que é feito por pessoas às quais nós poderíamos atribuir outro tipo de tarefas com valor mais acrescentado. Estamos a falar de que tipo de tarefas quando fazemos esse processo? Não sei se é possível pegar num exemplo. Tudo que tem a ver com questões de faturação, contabilidade, logística. Olha, pegar num carro, sair da empresa e levar as faturas ao contabilista e depois vir.
É um empregado demora meia Mais hora. básico. Isto ainda acontece uma muito hora. nas empresas? Não, Cada vez menos? Infelizmente ainda Ou acontece. ainda acontece? Mas Infelizmente ainda acontece, felizmente já não tanto. Mas esse é um exemplo básico Sim. do que é uma desmaterialização. No caso do e-commerce também acontece isso, ou seja, hoje é possível fazer a compra e transformar toda a fatura, todo o processo logístico, desde o envio até colocar a encomenda na distribuição de uma forma bastante automática, automatizada. Isso faz parte também do que são os processos que na nossa perspectiva, e esse é o conceito da transição digital, é deixar a parte humana, a parte de mais valor acrescentado disponível para poder acrescentar valor ao cliente. Outra coisa importante que também penso que poderíamos aqui destacar, que é também a experiência do cliente, não é? A experiência do cliente, estavas a falar da questão do If Then They Pay para simplificar o processo de pagamento, é claramente uma mais-valia para o cliente, porque a experiência com o cliente recebe uma fatura para pagar e tem uma comodidade, ou uma coisa mais simples, mais à mão para poder fazer o Com vários pagamento. processos de pagamento. Com vários métodos que também simplifica processos e, mais uma vez, estamos a melhorar a experiência do cliente. Não é? Evitar o telefonar, olha, recebeu a faturinha aí, faz favor, era só para pagar. Ai, eu nem vi isso, deve ter sido ali no escritório. Sim, Isto acontece muito, é evitar isto um pouco. E quando ela é paga do lado de quem emite a fatura, neste caso até da AF, um sinalzinho, um assinalar, está a pagar a fatura X tal. O processo rápido demora 5 segundos. Sim. Em circunstâncias normais, demora 1, 2, 3 minutos. Ora, multiplica isto por 50 por 100 e vê o que é que o funcionário podia fazer nesse tempo todo. Para as empresas, Ângela, até porque têm o conhecimento no terreno, conseguem, quando apresenta, por exemplo, um processo de simplificação e de transição digital, conseguem facilmente identificar aqui os benefícios face aos custos que têm atualmente, ou aquela resistência que falávamos há pouco ainda pesa muito depois na decisão final? E aqui entra a formação. A formação, sim. Que é, de facto, a maior resistência, isto é uma parte humana, pouco tecnológica, nós temos resistência a quê? Aquilo que nós desconhecemos, não é? E é a dificuldade na transição digital. É que eu não conheço aquilo, não percebo nada do assunto e eu vou dizer que aquilo não é assim tão importante. Isto é humano, isto não tem a ver com tecnologia, não tem a ver com coisa nenhuma. Nós não gostamos de fazer algo que não sabemos fazer, não é? E então é no conforto da formação, de nós aumentarmos competências nessas áreas, que nos torna nos coloca numa posição mais confortável para podermos desenvolver essa área. E esse é o tema, é criar essa base para que as pessoas estejam mais confortáveis na temática digital. E então aí sim estão mais confortáveis, mais receptivas a ouvir falar do tema. No meu ponto de vista, é o clique que faz a diferença, é eu estar confortável com o tema ou não. E isso, requer um apoio, requer formação, requer implementação, obviamente está tudo ligado, mas essa barreira, essa resistência inicial é muito desconhecimento. Eu não conheço, não vou para uma coisa que eu não conheço. Sim. Ainda há pouco o Alferes falava sobre a questão dos fundos comunitários, que também apoiam nesta transição digital. Ainda temos muitos fundos disponíveis para isso, para as empresas? Sim, como é que funciona? Todos os fundos que existem irão existir e serão lançados, estão sempre a ser lançados, baseiam-se sempre nesta área, não é? Tudo que tem a ver em termos de empresas, como é óbvio, tudo que tem a ver com transformação digital, a indústria 4.0, todas essas componentes aparecem em qualquer projeto, seja um projeto de 1.000, 10.000, 50.000, 300.000 euros, como seja um projeto de milhões. Essas componentes têm que estar lá para cumprir a grelha de mérito do projeto. Portanto, eu diria que é um fator prioritário, igual que também poderíamos entrar com a economia circular, com as questões ambientais. Também é uma preocupação crescente, não é? Sim, sim. Obviamente, mas os projetos têm estas componentes. E as empresas aproveitam estes fundos comunitários quando veem a oportunidade? Ou ainda há tal resistência? Voltamos sempre à resistência. A resistência nos fundos comunitários, aí já não diria que é tanto uma resistência, é quase, às vezes as empresas já começam a ficar
diria eu, menos carentes na situação, porque alguns fundos comunitários tem a ver com a demora e a burocracia? Demorados, a burocracia que existe, a falta de resposta é grande, o anunciar vem aí o lobo, mas ele não aparece, e depois quando aparece de uma forma muito... que as empresas não estão preparadas, pronto, tem havido de facto alguma dificuldade, diria eu, mais ou menos normal, nas transições de quadro, porque estamos numa transição de quadro que coincide com uma transição de governo, que coincidiu com uma série de situações que não foram nada benéficos nisto. Portanto, a verdade é que os quadros acontecem, mas também existe muito, principalmente a nível do PRR, acho que o PRR apresenta-se de uma forma que é como Euromilhões. Aquilo é muito bom, mas vai ser para pouca gente. Sim, praticamente para o Estado. Quando falamos em micros e pequenas empresas. Estamos a falar também, a grande fatia do PRR aqui em Portugal vai para o Estado. Não é? A fatia grande, exatamente, tudo foi para o Estado. As migalhas que ficaram, acho que continuam a ser muito interessantes, mas claramente irá ser uma coisa para muita pouca gente. Foi um erro estratégico imperdoável, até porque a Espanha, eu não consigo ter prova de que os números todos são verdadeiros, como é óbvio, mas diz quem sabe que estará à volta dos 80% para investimento público e os 20% para investimento privado em Portugal. Na Espanha a coisa é mais ou menos ao contrário. 20-25% no investimento público e 75-80% no investimento privado. A Espanha, obviamente, tem outra estrutura que nós não temos, já logo por aí começa, é maior, isto também conta, porque a dimensão conta nestas coisas, e Portugal, mais uma vez, vai aproveitar o PRR, ou iria, pois visto como está tudo atrasado, já não vai dar para nada fazer hospitais, sei lá, postos médicos, túneis da Cruz e coisas assim do género, quando o Estado devia disponibilizar outro dinheiro para essas coisas e disponibilizar esse dinheiro para a economia, para as empresas. O investimento público normal transformou-se num apoio, não é? Mas pronto, isso são questões mais políticas. Exato, isso levar-nos-ia para outra discussão. Deixa-me só falar aqui numa coisa muito importante, foi num projeto que nós tivemos aqui há um ano, 2 anos, terminou o ano passado, que era o Indústria 4.0. Sim. Que foi fantástico, foi uma experiência fantástica. E coincidiu com a minha entrada na AEF, foi assim uma coisa meio alucinante. Foi em parceria com a ECOA, na altura? Com a ECOA, do Oliveira das Mães, foi um trabalho fantástico, organizado pelo Inesctec, da Excelência, o Instituto da Excelência da Faculdade de Engenharia do Porto, e de facto foi um projeto alucinante, sobretudo nos primeiros tempos, para perceber aquilo não era assim fácil, porque é muita teoria que depois é aplicado na prática, digamos, na excelência da indústria, na quase perfeição de processos produtivos da indústria, mas tem muita teoria, não é? E eu confesso que para conseguir perceber o projeto andei ali umas semanas, e os meus colegas de direção nem vos digo, alguns foi meses, porque de facto não foi fácil entender o projeto, porque há uma complexidade enorme, mas que foi uma coisa absolutamente fantástica. E é isto mesmo que faz falta neste momento. Faz falta, nós temos projetos, nós precisamos de projetos da União Europeia, de dinheiros da União Europeia, de fundos comunitários, precisamos desse dinheiro para coisas que até serão mais simples, mais normais, permitam-me o termo, mas também precisamos de projetos que apostem claramente na excelência e na ousadia. E isso é importante hoje em dia, também apostar um bocadinho na ousadia, desbravar terreno, limpar a mata e irmos nós à frente, fazer caminhos para que os outros possam vir atrás. Foi um projeto fantástico este 4.0. Sim, sim. Angel, gostava de falar aqui um bocadinho sobre a questão do marketing digital. Ainda há pouco o Alferes, penso que foi o Alferes que referia que isto não é apenas colocar coisas online, e há todo um trabalho que é preciso ser feito, uma estratégia que é preciso também ser alinhavada, consoante também os objetivos da empresa. Que importância é que pode ter uma boa aposta no marketing digital? Eu diria que é fundamental. Hoje em dia os canais digitais são um meio de excelência em termos de divulgação e obviamente de negócio. O que é que nós temos a dizer sobre isto? Essencialmente a estratégia, ok? Portanto, sempre convidamos as empresas a refletirem sobre um bocadinho qual é o objetivo, públicos-alvos, o que é que nós queremos, o que é que estamos aqui a fazer em termos digitais, em termos das redes sociais, estas ideias de que publicamos e depois duplicamos tudo, Facebook, Instagram, LinkedIn, é tudo igual, fazemos pequenos detalhes em que cada canal tem uma imagem própria, obviamente, não é? Tem uma energia própria, gosto do termo, tem um público próprio, tem uma linguagem própria, ok? E tem uma forma de lá andar própria.
E eu acho que isso muitas vezes as empresas não fazem, por um motivo simples, porque normalmente esse tipo de tarefas são delegadas e tem sido uma das áreas em que eu acho que caiu assim um bocadito num amadorismo, diria eu. Muito do que se faz hoje em dia, porque está ao alcance, é gratuito, publica-se. Qualquer pessoa sabe publicar qualquer coisa. Toda a gente tem um sobrinho não é? que tem jeito para coisa, não é? Tem um sobrinho que faz um site que faz, e depois vamos ver o site, não cumpre nem sequer os requisitos legais, existem questões legais chaves, existem questões básicas técnicas que não são cumpridos, não é? E isso, pronto, deixa aqui sempre um bocado essa dúvida no ar, mas o convite é sempre para terem pelo menos uma análise, porque a execução, de facto, e como eu disse, eu acho que a tecnologia, felizmente, está ao alcance de todos hoje em dia, felizmente, não é? Eu ainda sou do tempo em que nós, para fazer uma linha do A para B, nós fazíamos 3 ou 4 linhas de código para fazer uma linha azul, assim. Pronto, eu tinha que dar código do coordenada A para a coordenada B, dar o código da cor e por aí fora. Hoje em dia, felizmente, eu pego num rato e, puxo e está tudo feito. É assim, portanto, a tecnologia está ao alcance, mas é preciso também novamente pensar, porque aqui também queria introduzir a questão de inteligência artificial e outro tipo de situações. De que forma é que a inteligência artificial está também a mudar tudo isto? Exatamente, que é mais uma tecnologia ao dispor, cada vez mais acessível, e nós ou percebemos isto e percebemos de onde é que nós vamos acrescentar valor, ou também estaremos aqui, por exemplo, toda a parte do que é código, toda a parte, muito do que está lá vai ser automatizado e, de facto, de onde é que estará a mais-valia das pessoas? É no acréscimo de valor. E eu acredito muito nisso. Okay? A tecnologia está ao nosso dispor para permitir-nos acrescentar valor, mais valor àquilo que nós produzimos ao cliente. Aumentar a produtividade. Muito aumento da produtividade. Que é um problema em Portugal, pelo menos em nível de produção, quando olhamos para as empresas portuguesas e comparamos com outros países, temos baixos níveis de produtividade. O que é que ajuda a explicar isto? Tem muito a ver com esta dificuldade da transição digital também, que otimiza recursos e outro tipo de coisas? Exatamente, com essa forma de gerir, por assim dizer, por questões de partilha tecnológica, também poderia dizer que também tem a ver com a informação, da forma como a informação circula nas empresas, às vezes não é a melhor, e a formação, a falta de formação também acontece, há quebras de oportunidade, porque as pessoas não fazem as coisas da melhor maneira possível, diria eu, não é? Ou seja, e é sempre possível melhorar, não é? É por isso que existe o chamado processo de melhoria contínua, porque é um processo que não tem, é um ciclo que não tem fim, não é? Há sempre qualquer coisa que nós podemos acrescentar, e esse é o espírito também que as empresas têm que beber, não é? Do dia a dia, de nós quando estamos bem, ou estamos preparados para começar a fazer melhor, ou estamos prontos a começar a cair, não é? Ou seja, aquele ditado na natureza não existe estabilidade, não é? Nós ou estamos a crescer ou estamos a morrer, portanto, e então ou estamos constantemente à procura de algo para melhorar, ou se não estamos claramente... Isso nas empresas sente-se muito. Aliás, um dos problemas das empresas mais tradicionais e até familiares é às vezes uma certa estagnação que fica ali na segunda geração ou terceira, que leva depois muitas vezes a maus resultados. É o sentir, nós estamos bem, deixa-me trabalharmos assim, já bem do tempo do meu pai, do meu avô, ou do meu tio, a empresa está sólida, não devemos nada a ninguém, não devemos nada ao banco, que é uma coisa que muita gente se orgulha, e quando é por trabalhar com o banco, não é ficar refém do banco, é o banco ser escravo da empresa, assim é que é, mas faz todo sentido trabalhar com um banco. E depois está tudo certinho, está tudo porreirinho, os filhos fizeram casa, portanto, está tudo bem, a família é perfeita. Isto um dia vai correr mal, porque a empresa estagna, está ali parada, e depois um cliente falha, depois um outro cliente falha, depois falha um fornecedor, a qualidade de serviço ou do bem que tu brandes já não é a mesma coisa, porque o teu fornecedor falhou, porque tiveste que mudar de fornecedor, porque ele faliu, ou então mudou de forma de produção.
E isto às vezes é cruel para as empresas. Portanto, as empresas, eu também admito que ao contrário também não seja fácil muitas vezes tomar decisões. Já bem, nós temos 2 caminhos para seguir, este caminho A é o perfeito e este caminho B é perfeito também, qual é que vamos? Às vezes há esta dificuldade também, porque a empresa tem que seguir em frente e tem que se optar por caminhos. É a capacidade do empresário que está aqui em causa, tem que tomar decisões. Se isto fosse fácil, éramos todos empresários, não é? Portanto, muitas vezes é difícil definir este caminho mais perfeito, permitam-me o termo. Mas é importante que as empresas não adormeçam, precisamente. Sobretudo aquelas empresas mais tradicionais não adormeçam porque, de repente, são ultrapassadas pelas outras. E isto acontece com alguma frequência, sobretudo em empresas, como eu disse, mais familiares, com tradição na terra, com produtos até às vezes mais tradicionais, que foi sempre assim e tal. E depois, quando dão por ela, há cada rei que o vizinho vende melhor, vende mais e melhor. Sim, o Alferes falava e tem falado nos últimos programas também sobre aquelas empresas, microempresas, geralmente com 1, 2 pessoas, que as pessoas trabalham muito, mas depois os rendimentos que tiram acabam por não compensar esse trabalho todo, passam 14, 16 horas no trabalho e depois não conseguem rentabilizar. A digitalização pode ajudar nisto, Ângelo? É esse o objetivo? Muito, claro. E diria eu, mesmo agora, novamente, no tema da inteligência artificial, sim. Com a inteligência artificial, hoje em dia, as microempresas são as empresas que podem mais beneficiar dessas ferramentas, porque aí sim existe uma capacidade de investimento mais pequena de parte das empresas, não é? São microempresas normalmente, é só normalmente uma pessoa, né? um empreendedor que tem que fazer, e essas tarefas que são do dia a dia, desde a contabilidade, desde questões de faturação, tudo que não seja, mais uma vez, algo de valor acrescentado, pode ser automatizado rapidamente, e deve ser automatizado para que em uma estrutura tão pequena essa pessoa esteja dedicada ao core do seu negócio, sim. Seja qual for sim. o negócio. Exato. Alferes, inteligência artificial, fala-nos também um bocadinho sobre isso, é uma preocupação da Associação Empresarial da Feira e também como é que olha para o tecido aqui do Conselho da Feira e da região, no sentido de perceber se é também já, começa a ser uma aposta, uma preocupação das empresas estarem atentas também a esta evolução. A inteligência artificial é algo que já cá está, portanto, sim. não é algo não que é nós estamos a pensar, se bem, não, já cá está, já está há algum tempo. Agora é que se começou a falar mais, porque ela ganhou visibilidade em algumas áreas em que são de fácil acesso ao consumidor comum, não é? E antes não eram, ainda estava mais à base das empresas e de nichos de mercado, nichos digamos, laborais, ou até pessoas que não eram o geral. Portanto, nessa matéria, nós aqui temos que ter essa noção. Eu estou à vontade, porque acho que a inteligência artificial veio para tomar conta, ou seja, não é? Veio para ser uma ferramenta muito útil para as empresas e para a sociedade, mas tenho algumas dúvidas dos limites que isso possa ter. Eu sou daqueles que não quero ser velho do Restelo, mas acho que é preciso aqui falar sobre isto, como diria o outro, vamos falar sobre o assunto. Perceber bem os impactos também, o que é que pode acarretar, é isso? Como? Os impactos são uma preocupação, Alferes? Os impactos, e não é aquela teoria da máquina substituir o homem, não chego aí, não é nada disso, mas é de algumas decisões deixarem de ter o bom senso humano e passarem a ser feitas por algoritmos das empresas, das máquinas. E o bom senso e a sensibilidade, o carinho especial, o ter a visão e achar o caminho, tudo indica que é por aqui, mas nós vamos por ali, algo que me diz que é por ali. E vai toda a gente atrás, o timoneiro da empresa, neste caso, e acaba-se por se verificar que era mesmo por ali. Isso vai deixar de existir, ou melhor, pode estar condicionado. Alguém me diz, não, isso é uma ferramenta para ajudar precisamente o timoneiro que ir para ali. Eu dizer, eu sei era que exatamente isso. Eu sei que tu és um defensor da inteligência artificial. Nunca seria inteligência. Mas não é isso, mas eu tenho algumas dúvidas que às vezes essa ajuda possa ser a melhor, porque está ligada a máquinas e a algoritmos e essas coisas incomodam-me aqui um bocadinho. É evidente, isto tudo vai de uma evolução também, é evidente que as coisas vão sendo acertadas, é evidente que as coisas não são perfeitas e depois tendem a ser.
ou quase, nunca são completamente perfeitas, e nós temos nos últimos 50 anos a evolução que fomos tendo, os computadores quando apareceram, a internet, só para citar duas coisas que foram verdadeiras revoluções. As comunicações... Hoje temos todos quase um computador nas mãos, um telemóvel. Isto é um telemóvel, quer dizer, é um telemóvel, mas é um mini computador, exatamente, já, em bom rigor. As comunicações, nós nunca falámos disso. Quando foi agora o apagão, o problema maior não foi a falta da luz, que a malta põe uma vela e desenrasca-se. Claro. Foi as comunicações, não conseguimos falar uns com os outros, não conseguimos falar com a mãe, com o pai, com o namorado, com o marido, com a mulher, não conseguimos falar com os filhos, não conseguimos falar com o nosso sócio, com o nosso chefe de produção, com o nosso comercial, não conseguimos falar com ninguém. E com mesmo o acesso à informação era limitado, e aí as pessoas voltaram ao FM, à rádio. E no extremo nem conseguíamos falar com alguém da área da saúde se tivéssemos uma aflição que nem por aí conseguíamos falar, porque depois ficámos sem telemóveis, sem nada, sem baterias, sem nada. Portanto, as comunicações também foram uma verdadeira revolução nos últimos anos. E tudo isto, de forma indireta, acaba por ser inteligência artificial, de uma forma mais arcaica, que agora está-se, no fundo, a aperfeiçoar. Eu acho que o futuro passa por aí, mas eu acho que tem que ser... as coisas têm que ser balizadas, as linhas. Tem que haver ali umas linhas vermelhas. Isto não pode ser assim de qualquer maneira. E a prova disso mesmo são a interferência, isto leva-nos para outro campeonato, mas serve para as pessoas perceberem isto, a interferência de alguns Estados noutros, até em eleições de outros Estados. Fala-se isso muito da Rússia em relação a... Olha, a Roménia, que há dias estava a eleger um presidente novo, nem sei como é que ficou aquilo, penso que o menos radical ganhou. Mas podia ter sido ao contrário, nas eleições dos Estados Unidos, por exemplo, a influência de alguns grupos empresariais sobre empresas mais pequenas, a forma como os podem controlar, como as podem aniquilar, não é? Está isto tudo, aqui um trabalho tem que ser feito. Admito que possa haver alguns danos nos primeiros tempos de algumas coisas novas que se inventam e que a inteligência artificial toma conta, digamos assim, dessa transformação, mas logo atrás tem que haver alguma legislação, se não for a preventiva, pelo menos a reativa, de forma a fazer linhas vermelhas sobre até onde é que se pode ir. E o meu medo é esse, é só esse. De resto, eu ainda hoje faço discursos à moda antiga. Discursos, ou faço notas de imprensa, ou faço textos internamente à moda antiga. Já me chamam velho arcaico. E deste vou aderir mesmo à inteligência artificial para essas e para outras áreas. Mas nada... Eu falo da minha experiência própria. Se eu fizer um artigozinho, uma nota, uma carta para os associados da AEF, que eu demoro sempre meia hora a fazer, 3/4 de hora, e que isso pode ser feito em 2-3 minutos, estando, eu vou ter que alterar sempre para ter o meu cunho pessoal. Sim. Porque faço questão que assim seja. Não é ali, mas é tal coisa, mas é uma simplificação de processo, não é? Ou seja, há uma parte do processo que fica previamente feito e depois existe o crivo. Eu não estou preocupado precisamente porque posso dar o meu cunho, eu quem espera fazer isso, o cunho pessoal. O meu medo é que o computador, porque está formatado para isso, faça já essas respostas automáticas sem eu ter noção do que é que está a ser dito. Porque duas respostas não são iguais. Sim. Há sempre uma coisa ligeiramente diferente. Temos que pensar na inteligência artificial como uma ferramenta a ser utilizada e depois sempre com a palavra final da pessoa que está atrás do ecrã. Ângelo. A ferramenta é sempre onde é que a utilizamos, ok? E qual é o grau de contacto final da ferramenta ao resultado final do trabalho, não é? Portanto, a inteligência artificial, no meu ponto de vista, é uma mais-valia para as empresas, para as pessoas, diria eu, quando bem utilizada, é como tudo na vida. Não é? Nós temos uma faca, pode dar muito jeito para cortar uma maçã e para cortar a carne, mas também podemos fazer muito mal com uma faca a alguém, não é? Ou seja, tudo depende, não é da ferramenta, mas daquilo que se vai fazer com a ferramenta. Há uma linha vermelha, tu não podes andar com uma faca na mão no meio da estrada. Passa um polícia por ti, amigo, o que é que o senhor anda a fazer com a faca na mão? É esta linha vermelha, estás a perceber? Ou este cuidado tem que haver. Mas a questão... por exemplo, foi mesmo... É nesse sentido que eu estava a dizer. O que a inteligência artificial, e estou totalmente de acordo contigo, e posso dizer que a inteligência artificial o que vai gerar vai ser uma nova área no direito, que vai ser sabermos o que é que as inteligências artificiais vão fazer e quem é que as vai julgar e como é que isso vai ser feito, não é? Pronto, mas porque eu posso ter uma inteligência artificial que consiga ludibriar alguém, assinar um contrato, reclamar ou fazer um gesto qualquer, não sei como é que isso... Depois também se coloca, por exemplo, a questão de direitos de autor, quando estamos a falar de trabalho de recolha de informação. Haverá aí uma série de situações que, obviamente, sim, a parte de direito irá. Agora, se me diz uma linha vermelha, eu não diria, eu lhe chamaria, nós temos que saber que é esse um dos problemas da inteligência artificial, que tem que estar claro, explícito, que eu estou
a falar com uma inteligência artificial, por exemplo, quando eu atendo um telefone, quando eu estou num chat, eu tenho que ter a informação clara de que estou a falar com uma inteligência artificial. Sim. Isso parece-me básico, ok? Eu, como consumidor, tenho que saber que do outro lado está uma inteligência artificial, que não estou a falar com uma pessoa. Okay? Isso sim... haver transparência nesse processo. As pessoas têm que estar notificadas dessa situação. Eu li um livro e dizia lá, este parágrafo foi refeito com recurso da inteligência artificial. Achei fantástico. Portanto, é mais ou menos isto, ou seja, nós termos essa capacidade de saber com quem estamos a lidar. Na parte da escrita, essas coisas, parte da imagem, da criação de imagens, o que é que tem a ver com direitos de autor, toda essa parte. Qual é o meu pensamento sobre isto? É sempre este, ou seja, nós usamos a inteligência até para inspiração, para buscar temas, tópicos, resumos, análise de dados, por exemplo. Eu recolho 50 mil dados, posso-me apoiar numa inteligência artificial para me resumir esses dados. Essa é a utilidade. Mas depois existe o trabalho humano, que é delinear a estratégia, esses não é? dados, exatamente, como o Alfredo estava a dizer, a inteligência artificial não me diz para ir para a esquerda. A inteligência artificial apresenta o contexto. Ou pelo menos eu não usaria para isso. Não quer dizer que se eu lhe pedir, olha, para que lado vou? Aqui ou para que lado? Ela vai-me dar uma resposta, não é? Mas eu não a usaria para isso. Eu usaria com base a isto, o que é que nós estamos a falar, de que é que estamos a falar, e ele vai-me dar dados e eu, então, com base nesses dados, irei tomar as minhas decisões. É isso que eu quero acreditar que as pessoas vão fazer, não é? Não vão simplesmente fazer o que uma inteligência artificial sugira, não é? Portanto, é nesse sentido, a simplificação de processos, já na era da industrialização, como aconteceu, tudo que sejam processos duros de muita análise, revoluções no bom sentido, vamos lá chamar revoluções possam ser simplificadas. Sim. Acho que isso será mais valia, porque depois também temos aqui questões energéticas muito engraçadas, porque as inteligências artificiais têm um consumo muito engraçado de energia, vai exigir todo aqui uma rede e uma estrutura que nós também temos que ver até onde é que será a viabilização disto. Não é? A AIF tem que levar muito para este assunto, até porque não é bem o assunto que estamos aqui, mas no fundo está interligado. A AIF está a preparar, pode ser já em primeira mão, está a preparar e com alguns parceiros, a Vera vai ser um deles, ainda não sabe, mas vai ser, porque nós só decidimos isto a semana passada, éramos fazer um outro formato, outra estrutura a fazer com o nosso apoio, mas achamos melhor sermos nós próprios a fazer. Estamos a pensar a fazer, talvez em setembro, um grande evento, um grande colóquio sobre a questão da inteligência artificial. Não é substituir o que já foi feito, a Pontual, ou se quisermos, a ETIS fez já ali umas coisas engraçadas no Europark, engraçadas não, muitíssimo boas no Europark, não é substituir o que eles fazem, eles são bons a fazer aquilo, nós somos medianos, não é nada disso, mas para o utilizador comum, para a empresa comum, porque ali é mais para empresas de que forma é que pode socorrer-se da inteligência artificial para simplificar alguns processos? O tal pisteleiro e o tal eletricista que se levanta às 6 da manhã e pega às 7 e chega às 9 a casa e que nem tem tempo para nada, vir ali um bocadinho ao Europark e perceber o que é que está aqui em causa, não é? Nós, mais uma vez, nos focamos nas microempresas e pequenas empresas, é por aí que queremos ir. E nós queremos ou um dia, ou 2 dias, ou um dia inteiro, ou duas fins de tarde, vamos ver como é que vamos fazer isso. Também vou falar como disse, vou falar aqui com a Verai, vou falar também com a Pontual, com o António Teixeira, com mais empresas que queiram alinhar nisto, empresas tragam um know-how, como é evidente, claro, que nos possam ajudar a montar o evento. Porque acho que é importante isto, É preciso discutir as coisas, abrir os olhos às pessoas. Existe no anil papão, há limitações, eu sou mais liberal nesta matéria, eu sou um bocadinho mais conservador. Vamos discutir as coisas sem qualquer tipo de problema. Exato, Ângelo, como é que olha para este tipo de desafios? Ainda há pouco falava também da resistência em relação à formação e capacitação. É importante também haver estes momentos abertos à comunidade em que as empresas só têm que comparecer e beber conhecimento, no fundo. Fazer só o apontamento, a Verai também faz parte da ETIS, não é? Muito bem. Nós somos associados da ETIS, sou órgão da ETIS a nível pessoal. Eu de vez em quando engano e chamo Altice. A ETIS, e é de facto também foi muito desafiante, até foi o António que me convidou. Sim. E é desafiante exatamente esta temática, porque acho todo pertinente também na alta tecnologia rever, porque contrariamente
ao que se possa pensar, a própria tecnologia, as próprias empresas tecnológicas têm que se reposicionar rapidamente perante este cenário. Não é? Porque há muitas empresas normais, vamos chamar normais, que não têm que utilizar tecnologia de ponta no seu dia-a-dia, nada disso, que acham que estas coisas é só para meia dúzia de empresas e para meia dúzia de gajos manados, no sentido de que estão alucinados com esta matéria e tal. Não, isto é uma questão para todas as empresas, mais tecnologicamente evoluídas, menos tecnologicamente evoluídas, é algo que é importante para todas as empresas. Eu até arriscaria a dizer, neste caso, no que nós estamos a pensar fazer, sobretudo muito mais útil para aquelas empresas que não são tão dinâmicas nesta área de digitalização e de inteligência artificial e mais. Porquê? Porque as empresas como a Verai, aqui do Ângelo, é o mundo delas, portanto, estão habituadas, não precisam de grandes formações, precisam provavelmente melhorar os seus quadros e tal, é isso que se pretende. Não, isto é mesmo para aquelas empresas que veem isto um bocado como, são aqueles tipos ali meio lunáticos e tal. Não, é para todos. E aí é de onde nós acreditamos muito na formação, na informação, na discussão dos temas. Para quê? Para que também as empresas, os empresários e as associações, penso que têm aqui um papel fundamental de aproximar e também termos aqui uma aproximação entre o conhecimento daquilo que se passa e como é que aplicamos isto no terreno, as empresas, porque as empresas muitas vezes falam em inteligência artificial e pensam que vão fazer um investimento significativo ou coisa. Podem haver processos relativamente simples que possam poupar imenso tempo às empresas. E nas micro e pequenas empresas, continuo a dizer que os impactos até podem ser, numa fase inicial, muito mais fortes, porque, de facto, quando os recursos são poucos, a inteligência artificial tem um peso maior, não é? Exato. Uma empresa em que eu tenho 100 ou 200 pessoas é diferente. É diferente. Claro que haverá impacto e poderá, no limite, haver impactos, a questão de mão de obra não qualificadas e situações que possam ser, obviamente, substituídas, isso é factual e não há que ter medo em dizê-lo. O que nós temos de facto, pegar em algumas essas pessoas que nós temos e, de facto, tirar aquilo que é a criação de valor real. E aquele trabalho rotineiro, aquela coisa que já não acrescenta grande valor, é que tem que ser substituído por processos, sejam desmaterializações de processos, seja inteligência artificial. É essa parte. É aquela parte em que o acréscimo de valor é menor. E é isso que nós temos que focar. Nós chegamos a uma empresa, o que nós temos que ver é quais são os processos que nós podemos automatizar. Para quê? Nós invertemos aqui um bocado a ideia. Se tu és humano, eu vou-te pôr a fazer coisas que os humanos acrescentamos mais valor. Sim. E eu não te vou pôr um humano a fazer um trabalho que uma máquina possa fazer. E é esse o conceito. E é isso que permite a mais-valia, em termos, obviamente, simplistas, mas é por aí. Aquilo que um humano esteja a fazer de forma rotineira, sem pensar, já não está a tirar mais-valia da componente humana, porque está a fazer sempre o mesmo de uma forma automática. Quando pode estar dedicado e o a outras funcionário tarefas. melhor da empresa é o que pensa menos e faz já automático, não é? Porque já está em modo máquina para alguns processos. E é aí de onde é que entramos com automatismos, entramos com a automação, entramos com inteligência artificial, com digitalização, porque são processos, por exemplo, eu classificar documentos, ok? Antigamente, contabilidade, por exemplo, um processo simples, eu tenho que ir lá dizer qual é o número da conta, o lançamento, não sei o quê. Se eu tenho um software que eu meto numa digitalizadora e ele digitaliza os documentos e ele automaticamente consegue separar e já classificar muita coisa, já está a poupar um trabalho que não tem valor acrescentado na empresa. E, portanto, é feito de forma automática. Sim. Estamos muito perto do fim do nosso programa, a menos de 5 minutos, ou melhor, cerca de 5 minutos do fim. Portanto, vamos para notas finais. Eu ainda queria falar aqui um bocadinho sobre a compra e venda online. Também sabemos que tem crescido muito. A pandemia também deve ter dado esse boost às empresas. Não sei, Angel, em 2 minutinhos, se calhar, falar um bocadinho sobre isto. Gostava de tocar aqui na temática da questão do e-commerce, a venda online, como uma evolução natural dos negócios das empresas e principalmente do comércio, o pequeno comércio, que tem, numa fase inicial, houve aí uma resistência, mas hoje em dia é óbvio e é claro a mais-valia das empresas que, tendo um pequeno estabelecimento comercial, ou seja ele
uma sapataria, uma boutique, no outro dia empresas ligadas até a artigos de decoração, qualquer negócio que seja tradicional, chamar de negócio tradicional, hoje em dia com o comércio eletrónico tem sido, pelo menos temos tido muitos casos de sucesso, onde tem projetado... Tem um potencial enorme, não é? Muito Inesgotável. potencial, até em artesanato, não é? As pessoas têm coisa de artesanato, que é uma coisa claramente manual, claramente humana, claramente... Nós podemos projetar isso e chegar a fazer levar esse artigo mais longe. Sim, um produto local que de repente pode estar no outro lado do mundo. É sempre um complemento. E está provado, por exemplo, os últimos estudos, já há muito tempo que existem, as lojas online que têm uma componente física têm mais sucesso que as lojas 100% online, não é? Nós temos já as grandes superfícies, grandes lojas, até de roupa, marcas de roupa que têm a componente online e têm a componente física, e nós não vemos as pessoas a fecharem as lojas físicas para manterem online, ou seja, isto vai funcionar em conjunto. E é isso. Houve uma primeira ideia que havia quando foi a Amazon, não é? Os grandes promotores da questão online, que ia fechar o comércio todo, não sei o que. Hoje está mais do que provado, o comércio continua, e as lojas, a própria Amazon já abre lojas físicas, portanto, o que já é claramente um sinal, e que deixo essa acréscimo. As pessoas que têm um comércio, e as associações têm uma palavra sempre, é a promoção dessa, aí sim é a tal transição digital, é a tal transformação digital, é levar a tecnologia a essas empresas, porque é claramente é somar e não é substituir, é claramente somar aquilo que essas empresas trazem de mais-valia pessoal, do contacto, do conhecimento das pessoas, da proximidade, juntar uma componente de divulgação, de expansão, seja em comércio ou e-commerce puro, ou seja apenas através da divulgação noutros canais, no estrangeiro. Temos casos até de pequenos artesanatos a ser vendidos no estrangeiro, porque são muito valorizados, e é esse também um ponto que acho que importa referir. Que importa muito destacar. Exato. Temos mesmo que ir para notas finais. Apelo à capacidade de síntese de cada um. Ângelo, começamos por si para terminarmos com Alferes, como já é hábito. O que é que fica por dizer ou que mensagem é que gostava de deixar às empresas ou aos ouvintes que nos escutam? Nós poderíamos estar aqui muito tempo a falar sobre tecnologia, é um tema que me apaixona. Obviamente tenho a sorte de trabalhar naquilo que gosto, e só diria que a toda a gente, o desafio tecnológico é sempre seja visto como uma mais-valia para as empresas, para as organizações, e simplesmente estudarem, procurarem conhecimento nestas áreas para tentarem tirar proveito desta mais-valia que é a tecnologia neste momento, em termos do que são as empresas e os negócios em geral. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Ângelo, pela presença aqui nos estúdios da Sintonia. Alferes, a última palavra cabe-lhe a si, como sempre. Como é que quer fechar a conversa? Duas notas, uma ainda sobre a nossa discussão, a referir que, de facto, o comércio tradicional, o pequeno comércio, o microcomércio, a aposta tem que passar forçosamente pelo online. A prova disso mesmo são as vendas que nós vemos no Facebook, que são permitidas, não são, isso é outra conversa, mas que foram a salvação de muitos negócios mesmo. E, portanto, se não fosse por aí, mesmo aqueles negócios com produtos mais caros, produtos melhores à partida, que têm nichos de mercado da alta, até esses de alguma forma aderiram a essas modas, não de forma tão direta, mas aderiram, e portanto o digital, o online forçosamente tem que fazer parte dos negócios no futuro. Às vezes levam a que, por exemplo, muita gente, e acontece muito na juventude, muita gente que faz as encomendas pela net e já não vai à loja física. Isto também acontece. E o comércio tradicional físico teve aí algumas dificuldades, nós sentimos isso na feira, eu sinto isso diariamente.
O comércio está em crise no país todo, não é só na feira, e pode haver números positivos, mas tem a ver com grandes superfícies, tem a ver com outros negócios maiores. O negócio mais pequeno, tradicional, a maior parte deles estão com dificuldades. É normal, porque vivemos tempos de dificuldades no país todo, e se calhar até na Europa, portanto, é uma nova... Estamos a entrar no novo paradigma. A questão do digital tem cada vez mais ser mais importante em detrimento do físico, provavelmente, mas temos que encontrar no futuro depois soluções, e com certeza isto, enfim, vai evoluindo. Alguns vão ficar por caminho, infelizmente, é sempre assim, mas outros com certeza conseguirão dar a volta ao negócio, e outros negócios, entanto, aparecerão. É um novo paradigma, como eu disse, isto temos que pensar, dava uma discussão aqui fantástica, fica para outra oportunidade, mas queria deixar esta nota. A última nota, mesmo muito rápida, quer dizer que a AEF continua a ajudar os seus associados e continua, de regra geral, a ajudar de forma geral, aliás, a ajudar as empresas da região de Santa Maria da Feira. Nós continuamos a apostar no crescimento sustentável das nossas empresas, e uma das melhores formas de o conseguir é através da tal famosa digitalização e tudo o que gravita à volta disto. Não tenham medo, isto não é o futuro, isto já é o presente, e em alguns setores já é um bocadinho passado. Portanto, quem já não entrou já está ali um bocadinho a olhar para trás, não é? E, de facto, tudo que seja para acrescentar valor e arranjar formas de produzir melhor, seja um bem, seja um serviço, e vender melhor e tirar mais lucro, é isso que se pretende uma empresa, e esta parte da digitalização é importantíssima. No caso da AEF, e termino com isto, nós temos uma série de iniciativas para ajudar as nossas empresas. Talvez a mais importante é a formação, como eu disse, a formação de custo controlado, basicamente a custo zero, que temos e que está a andar neste momento, e portanto contactem a AEF, façam formação aos vossos quadros, a vocês próprios que nos estão a ouvir, empregadores, porque esta ideia que nós sabemos, os outros não sabem, e é sempre para os funcionários, está uma ideia errada. Os patrões também têm que ter também aprendizagem, têm que ter também formação, e nós estamos abertos, e sobretudo para o micro e pequeno comércio, que é para onde nós nos centramos mais, este programa do 2030 assenta que nem uma luva. Portanto, é importantíssimo vocês aproveitarem esta ocasião, porque será para a próxima já é pago ou já tem outras condicionantes, e, portanto, é uma oportunidade de ouro. Estamos disponíveis, entrem em contacto connosco, e tudo o que precisarem nós estamos sempre disponíveis. Muito bem. Obrigada, Alferes. Mais uma vez, obrigada também ao Angel por estar aqui connosco nos estúdios da Sintonia. Termina assim o programa Espaço Empresa desta edição de 20 de maio. Estamos de regresso na próxima terça-feira com mais temas ligados à economia e às empresas do concelho e da região. Fique desse lado, na companhia da Sintonia.